Fala pessoal, começando então mais um vídeo da nossa disciplina de Topografia 1. Nesse vídeo então eu vou resolver essa lista de exercícios referente ao tópico de escalas, de escala, né? Que está disponível para vocês lá no SIGA A. Eu vou fazer ela aqui todos os exercícios passo a passo, tá certo? Então, começando pelo exercício 1, complete as unidades do sistema métrico. Tá? Então eu tenho lá o metro. As menores que o metro são o decímetro, centímetro e milímetro, e as maiores, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Lembrando sempre que quando eu quero ir de uma maior para uma menor, eu multiplico. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, e para cá eu divido, né? Se eu quero transformar milímetro para centímetro, divido por 10, divido por 10, por 10, e assim por diante. Os que estão em negrito aqui, além do metro, são os que a gente usa basicamente, né? Centímetro, milímetro, metros e quilômetros, certo? Quais das escalas a seguir é a maior e por quê? Exercício 2. Então, a maior delas é a C. Quanto menor o meu denominador, maior a minha escala. Tá? Então, 100 é o menor denominador aqui, ela é a maior escala. Ela é a que eu consigo obter maior detalhes ali na planta, né? Então, quanto mais detalhes eu tenho, maior é a minha escala e uma menor área que eu estou representando ali, né? Se eu quero representar uma área maior, a minha escala vai ser menor e aí o meu denominador é maior. Então, esse que tem o maior denominador é a menor escala entre essas quatro. Em um mapa, questão 3, né? Em um mapa topográfico, um dos lados da poligonal representada no papel mede 65 centímetros. Sabendo-se que a escala do desenho é de 1 para 2000, a medida real correspondente a esse lado do terreno será... Então, eu tenho minha fórmula da escala, eu tenho a escala 1 para 2000, tenho o Dzinho, a escala, né? Lembra? Dzinho é o valor da representação no papel e o Dzão o valor real. Então, eu tenho o Dzinho, 65 centímetros ou 0,65 metros, e eu quero o Dzão. Então, botei na fórmula, 1 para 2000 minha escala igual a 0,65 sobre o Dzão. Eu quero encontrar o meu Dzão, passo multiplicando, né? 1 vezes D, 2000 vezes 0,65, e aí sobrou só o meu Dzão, 1.300 metros ou 1,3 quilômetros. Beleza? No exercício 4, qual a dimensão real de uma estrada que, em uma carta cuja escala é 1 para 2000, é representada por 0,08 metros? Então, novamente, né, igual ao outro. Tenho minha formulazinha, sempre me acompanhando, a fórmula da escala. Escala 1 para 20 mil, Dzinho 0,08, Dzão é o que eu quero descobrir. Então, 1 para 20 mil, 0,08 dividido pelo Dzão. Multipliquei cruzado para descobrir o meu D. 20 mil vezes 0,08, 1.600 ou 1,6 quilômetros. Se eu estou entrando em metros, a minha escala não tem unidade de medida. Se eu estou entrando em metros, meu resultado sai em metros, né? Se eu estivesse entrando aqui em quilômetros, sairia em quilômetros, tá? Então saiu em metros e eu converti aqui já para quilômetros. Número 5, então, numa planta, um trecho da Avenida Beira-Mar aparece como uma reta de 0,065 metros de comprimento. Sabendo que a escala era de 1 para 10 mil, qual será a extensão real do trecho dessa avenida? Tá? Então, minha fórmula da escala novamente, eu tenho a escala 1 para 10 mil, tenho a representação no papel, a dimensão, que era a dimensão real. Lá na fórmula,
Multipliquei cruzado, 10.000 vezes 0,065 deu 650 metros, ou transformando para quilômetros, 0,65 quilômetros, né? Dividir por 1.000 aqui. Questão número 6. Qual a escala de uma carta na qual uma estrada de 1.600 metros reais é representada por 0,64 metros? Agora eu tenho o Dzão e o Dzinho, ó. Não sei a escala, é o que eu quero descobrir. Qual a escala? 0,64, Dzão 1.600. Coloquei então aqui na fórmula, escala 0,064 dividido por 1.600. A gente sabe que a escala é o quê? É um valor 1 sobre o denominador dela. Então, ficou assim, né? Eu vou multiplicar cruzado. Agora eu vou isolar o meu x e ficou assim. Então, na verdade, né? Ó, eu troquei o x para cima. E aqui eu troquei o 1.600 para cima e o 0,64 para baixo, né? O 1 foi para baixo, só que x dividido por 1 é ele mesmo. Então, para eu descobrir o denominador da escala, eu vou multiplicar vou dividir o meu dzão pelo dzinho. E aí eu descubro o denominador da escala. Então a escala fica 1 para 2.500. Né? Então, eu fiz toda a parte matemática, mas na verdade, para a gente descobrir o denominador da escala, dividimos o dzão, dimensão real, pela dimensão no papel. Aqui agora a Ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros e ela está numa carta de 1 para 50.000. Eu quero saber a representação. É representada com que valor? Em metros, tá? Então agora eu tenho a escala, mas eu não tenho o dzinho e eu tenho o dzão, tá? Então, se eu quero em metros, eu já vou transformar aqui para metros. Ó, 14 quilômetros são 14.000 metros, né? Boto lá na fórmula, 1 para 50.000 igual a D dividido por 14.000, né? Formulazinha da escala, Dzão, a escala. E aí eu vou isolar o meu D. Então eu vou pegar o 14.000 e multiplicar ele aqui pelo 1, né? Então, meu Dzinho, 14.000 dividido por 50.000, vai dar 0,28 metros, que é o que ele pediu, eu transformei aqui para centímetros, né? Normalmente, no papel, a gente vai medir em centímetros, certo, pessoal? Então, 28 centímetros, ou 0,28 metros. Número 8, em uma carta, verificamos que o segmento AB mede 0,008. O correspondente a esse segmento no terreno é igual a 400 metros. Eu quero determinar a escala. Então, a escala eu não sei o meu Dzinho, sei o meu Dzão. Escala, Dzinho sobre o Dzão, 0,008 dividido por 400. A escala é 1 sobre x, né? E, novamente lá, passo multiplicando, vou isolar o x, então o x, 400 dividido por 0,008, isso dá 50.000, tá? 1 para 50.000, então, é a minha escala. Eu sempre vou fazer o processo matemático todo, mas para quem conseguir pegar aí mais rápido, né? Então, o denominador da escala é o Dzão sobre o Dzinho. Número 9. Em uma carta na escala 1 para 50.000, então tem a escala. A distância entre dois pontos A e B é indicada por 0,12 metros. Em outra, cuja escala desconhecemos, para essa mesma distância, encontramos 0,24 metros. E eu quero descobrir a escala dessa outra carta. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiramente,
tenho lá a minha fórmula, eu tenho a escala e tenho o Dzinho, eu vou descobrir o Dzão, o tamanho real. O tamanho real não vai mudar de uma carta para outra, certo? Ela muda a representação. O Dzinho, que vai mudar para 0,24, mas o Dzão não vai mudar. Então, primeiro eu vou descobrir o meu Dzão, o meu tamanho real. Botei lá na fórmula, 1 para 50.000, igual a 0,12 dividido pelo Dzão. Vou isolar o D, né? Multipliquei cruzado e ficou 6.000 metros, ou 6 quilômetros. Tá? Então, eu tenho meu Dzão agora. E eu tenho meu Dzinho, que vai ser 0,24. E eu quero descobrir a escala. Então, agora eu quero saber a escala. Eu tenho meu Dzinho e eu descobri lá o Dzão. Botei na fórmula, mesmo esquema, escala é 1 para x. 1 para x é Dzinho sobre o Dzão. Vou fazer aquela transformação, passar multiplicando e depois isolar o x. Então, o denominador da minha escala, Dzão sobre Dzinho, é 1 para 25.000, né? Dá esse valor, então dá 1 para 25.000 a minha escala. Beleza? Agora, tenho esse desenho aqui, tá? Eu tenho ele impresso aqui comigo, não sei se todo mundo vai conseguir imprimir aí para fazer os exercícios, mas eu medi e o AB deu 2,1, tá? Na minha impressão aqui. E a minha escala gráfica, quando eu medi aqui na minha impressão, deu 1 centímetro, 1.000 metros, certo? Ele tem só a escala gráfica. Então, eu tenho que 1 centímetro é 1.000 metros, eu quero descobrir qual a distância de A para B, que é 2,1 centímetros. Aqui, o mais fácil é uma regra de 3, simples, né? Se 1 centímetro equivale a 1.000 metros, 2,1 centímetros vai equivaler a quanto? Que é o meu x. Multiplico o cruzado, 2,1 vezes 1.000, x vezes 1. Ele vai ficar assim, né? X vezes 1 igual a 2,1 vezes 1.000. Passo esse 1 centímetro dividido. Por que eu vou botar esse 1 centímetro aqui para cá? Porque agora tem um passo importante. Vocês viram que eu não mudei para metro, né? Para colocar aqui. Eu não preciso. Porque as unidades de medida também vão se cancelar. Ó. Se eu estou dividindo centímetro por centímetro, vai sumir. E aí o que vai sobrar? 2,1 vezes 1.000 metros. Então eu tenho que meu x é 2.100 metros ou 2,1 quilômetros. Tá? O meu CD, daqui para cá, eu também medi e deu 0,8. Tá? A minha escala gráfica continua igual. Mesma coisa, regrinha de 3, 1 centímetro está para 1.000, assim como 0,8 centímetros está para x. Multiplica cruzado, 1 vezes x, igual a 1.000 vezes 0,8. Passo o centímetro dividindo, cancelo eles, né? Vai cancelar. Sobra o 0,8 vezes 1.000 metros. E aí, multipliquei, deu 800 metros. E por último, o EF, que tinha 3 centímetros, regrinha de 3. 1 está para 1.000, assim como 3 está para x. O cara safo já faz, né? 1 é 1.000. 3 vai ser 3.000, né? Fiz todo o processo lá e cheguei no 3.000 metros ou 3 quilômetros. Tá certo? Agora, tem esse exercício lá também. Vocês pegaram a régua aí e mediram, né? O meu aqui deu 5,2, tá? Eu medi, então meu Dzinho deu 5,2, eu quero descobrir o Dzão. Minha formulazinha da escala, novamente. Então,
Botei lá 1 dividido por 250 igual a Dzinho sobre o Dzão, que é o que eu quero descobrir. Passei, então, multiplicando, né? Cruzado, o D ficou ali vezes 1, então é o próprio D. E 250 vezes 0,052 deu 13 metros. Beleza? O próximo, então, a escala é 1:75. O meu D, foi minha medida lá, continua 5,2 centímetros, ou 0,052. E boto lá na fórmula 1 por 75, 0,52 continua. Eu quero descobrir o Dzão. Multipliquei cruzado e deu 3,9. Então, 75 vezes 0,052, 3,9 metros. 1 para 200, a mesma coisa. Meu Dzinho continua igual. Quero saber o Dzão. 1 sobre 200, que é a minha escala, igual a 0,052 vezes dividido pelo Dzão. Multiplico cruzado, 1 vezes D é o próprio D, 200 vezes 0,052 dá 10,4. No próximo, então, agora a escala é 1 para 10, o meu Dzinho continua igual, o Dzão é o que eu quero descobrir. Coloquei lá na fórmula, 1 vezes D é o próprio D, 10 vezes 0,052 dá 0,52 metros. E por último, a escala 1 para 1000, o Dzinho continua o mesmo, quero descobrir o Dzão, pus na fórmula 1 para 1000, Dzinho, 0,52 dividido pelo Dzão, 1 vezes D é o próprio D, 1000 vezes 0,052 vai dar 52 metros. Beleza? Exercício 12. Eu quero ampliar em 5 vezes a escala. Se eu quero ampliar, eu quero sair de uma escala menor para uma maior. Então, meu denominador ele vai diminuir, né? Então, eu vou dividir o meu denominador por 5. Certo? A escala 1 para 100 mil eu estou ampliando, eu quero diminuir o meu denominador, eu vou dividir ele por 5. Então, dá 1 para 20 mil. Já se eu quero reduzir a minha escala, eu tenho que aumentar o meu denominador. Então, eu vou multiplicar esse 25 mil por 4. E ele fica 1 para 100 mil. Beleza? Mesmo esquema lá daquele outro desenho. Então, eu tenho aqui meus 3 segmentos, né? GH, GH e JKL. Meu GH deu 2,3 na minha folha aqui com a minha régua, né? A régua não muda para ninguém, mas às vezes a folha aí, a impressão de um ou de outro deu diferente, então pode dar um valorzinho um pouco diferente, né? Às vezes a pessoa imprimiu 2 folhas por página também, né? 2 páginas por folha, desculpa. Tá? E a minha escala gráfica, quando eu medi aqui, ó, deu 1,7. Deu 2.000. E eu vou fazer por regra de 3 de novo. Ó. Então, 1,7 igual a 2.000, 2,3 igual a x. Multiplico cruzado, x vezes 1,7 igual a 2,3 vezes 2.000, x igual a 2,3 vezes 2.000, dividido pelo 1,7, né? O centímetro vai cair fora aqui, vou dividir um pelo outro, cai fora. Multipliquei em cima, ó, 2.000 vezes 2,3, 4.600, dividido pelo 1,7, já sem o centímetro, né? Porque um anulou o outro. Então, x deu 2.705,882 metros. Pessoal, aqui está em milímetro, né? Mas a gente medindo aqui com a régua, a gente nunca vai chegar numa precisão de milímetros, né? Nessa distância, tá certo? Eu coloquei pela conta, mas a gente não chega, tá?
O IJ eu medi, deu 4,1. Regrinha de 3, 1,7 está para 2000, assim como 4,1 para x. Multiplica cruzado, x vezes 1,7, 4,1 vezes 2000. Cancela os centímetros, 4,1 vezes 2.000 dá 8.200, dividido por 1,7, meu x então deu 4.823,529 metros. E por último, então, o KL, que está aqui em cima. KL eu medi 1,2, regrinha de 3, 1,7 igual a 2.000, 1,2 igual ao x, multiplica cruzado, vou ter 1,2 vezes 2.000, vou passar aqui dividindo agora, dividido pelo 1,7, em cima vai dar 2.400, os centímetros se cancelam e minha distância deu 1.411,765 metros. Beleza, pessoal? Então eu vou dividir em 2 vídeos, né, para não ficar muito longo. E então a gente continua aí do exercício 15 no próximo vídeo. Valeu, pessoal!